A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Nós temos aqui mais um momento de oração e palavra para edificar a sua fé. E aí eu queria que você dissesse aí se o som tá bom, tá? Que a gente está tentando melhorar aqui. O Senhor está nos ajudando, nos abençoando. E eu gostaria de ter aí o teu feedback. Quando você receber os vídeos, fica até o final, curte, nos ajuda, porque o YouTube vai entender que está sendo edificante para as pessoas e vai começar a indicar para pessoas que eu não conheço. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai. Obrigada pela tua fidelidade, a tua bondade. Obrigada porque o Senhor está conosco, nos ajudando a enfrentar desafios e vencê-los. Obrigada, Senhor, porque o Senhor Deus tem nos guardado, nos protegido, nos dado livramento. Pai, eu oro por essa vida aí que está comigo agora, orando. Cuida dela, Pai, supre suas necessidades. Que o Senhor Deus esteja fazendo a manutenção da casa dela, dando alegria no coração dela, dando livramentos para ela, fazendo com que ela tenha forças para buscar o Senhor. Pai, que o Senhor Deus esteja fortalecendo a fé dela, renovando as forças físicas, mentais e espirituais, Senhor. Guarda a vida dela, Pai. Que o teu Santo Espírito a convença da justiça, do pecado e do juízo, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito também esteja nos falando agora através da tua palavra. Vai cuidando do teu povo, Pai. E é assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Vamos estar aqui meditando em Isaías 55, o verso 8 e 9, que diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha, aqui a palavra de Deus antes, no verso 6, Isaías, né, o servo do Senhor, ele vem trazer a palavra de Deus, vem exortar. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Ou seja, e depois ele vem dizer, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, como que a gente vai poder ter uma vida direcionada pelo Senhor? É buscando o Senhor em todo o tempo. Ele diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Quando que é possível achá-lo? Eu falei no vídeo anterior, né? Isso falou profundamente ao meu coração. É possível achar o Senhor hoje, agora. Agora a gente tem certeza. Daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, se a gente vai conseguir buscar Deus. Agora é possível achar o Senhor. Então não deixe para depois. E ele vai dizer no verso 8, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Então, para a gente poder ter direcionamento na nossa vida, a gente precisa buscar o Senhor. Às vezes a gente tem um plano, um projeto, e às vezes a gente até apresenta o nosso projeto para o Senhor, isso é muito bonito. Mas a gente precisa estar preparado para ouvir Deus falar com a gente, ou abençoar o nosso projeto, ou fazer algumas modificações no projeto, ou até mesmo pegar a folha do nosso projeto, amassar, jogar fora e quem sabe nos dar um outro projeto. Fique tranquilo. De repente Deus não vai amassar o teu projeto. Isso aqui não é para todo mundo. Algumas situações Deus ele pega o projeto, ele amassa e joga fora. Já aconteceu isso na minha vida. E eu chorei, e eu clamei, e eu perguntava, Senhor, por quê? Deus não respondeu nada. Mas um tempo depois Deus me mostrou que o que ele tinha para mim era melhor. Ele mostrou para mim que os pensamentos dele são maiores que os meus pensamentos, os projetos dele são maiores que os meus projetos. Eu não sei qual projeto que você tem colocado aí, que você tem, não é? Coloque diante do Senhor. Os seus pensamentos, eles não são maiores que os pensamentos de Deus, mas os pensamentos do Senhor a seu respeito são maiores. E de repente os pensamentos que você tem tido, os projetos que você tem tido, você já está no caminho do Senhor. Esses projetos já foi mesmo Deus que colocou para você. Então ele só quer confirmar na sua vida, só quer ratificar na sua vida, confirmar aquilo que ele já te deu e dizer, siga em frente e se veja lá na frente abençoado, abençoada, sabe? Porque quando os pensamentos do Senhor, que são mais altos que os nossos pensamentos, dirigem a nossa vida, a gente pode ter certeza de
uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. A nossa tendência é ter um pensamento humano. A nossa tendência é quando Deus fala assim, ó, como foi com Abraão? Deus falou com Abraão: eu te farei pai de uma grande nação. Só que já tinha passado muito tempo. Abraão já estava com 75 anos, sua mulher também de idade, estava para ser vovó, não é? Os nossos pensamentos, eles são assim. A gente pensa que as coisas vão ser do nosso jeito. Quando Abraão, ele recebeu a palavra de Deus, que ele seria pai de uma grande nação, ele ficou aguardando. Mas aí a idade foi passando, ele já estava com a idade de ser avô, e a mulher dele também. Então eles ficaram assim: certamente a gente deve ter ouvido errado. Certamente nós vamos ter que dar a nossa herança para um dos empregados. Mas teve um dia que veio um anjo do Senhor e falou: daqui 1 ano a sua mulher vai dar à luz, a sua mulher vai ser mãe, você vai ser pai, sua mulher vai estar com o bebê no colo. E Sara, ela riu porque ela ficou assim: como pode, né? Eu tenho idade para ser vó? Como que eu vou ser mãe? Sabe por quê? A gente pensa com o nosso pensamento. Deus, ele tem os pensamentos dele são maiores. E de repente Deus, ele faz promessa na nossa vida e a gente fica pensando assim: como que isso vai acontecer? Mas não tem como acontecer. Ai, Deus me prometeu ser mãe, mas como? Não tenho nem útero? Como isso vai acontecer? Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, não são como os nossos. Então, se Deus disse para você que vai fazer algo na sua vida, que vai te abençoar, que vai te guardar, que vai te proteger, aí você pensa assim: como Deus vai me proteger? Eu estou num lugar que é bala perdida para todo lado. Como Deus vai me proteger? Eu vou ficar protegido se eu ficar dentro de casa. Não é assim. Independente das circunstâncias, se Deus falou para você ir, vá, independente do perigo, porque Ele vai te guardar em meio aos perigos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Deus, ele planeja de uma forma que a gente não imagina. Deus, ele tem seus métodos, ele tem suas estratégias. Deus, ele tem seu jeito de fazer. Então, ó, os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. Os caminhos do Senhor para a nossa vida, eles são maiores. Às vezes, Deus também manda a gente trilhar por um caminho e a gente fica com medo, porque a gente fica assim: não, esse caminho aqui é perigoso, esse caminho aqui vai ter dor, esse caminho aqui vai ter lágrima, então eu vou por aquele caminho que eu já ouvi dizer que é melhor. Eu não vou fazer o que Deus mandou com medo. A gente não precisa ter medo de seguir os direcionamentos que o Senhor traz para a nossa vida, porque os pensamentos dele são maiores e os caminhos dele também são maiores e melhores para a nossa vida. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Peça hoje forças a Deus, peça sabedoria para você se ver na promessa que o Senhor te fez. E não fique questionando, não fique perguntando para Deus: Senhor, como isso vai acontecer? Sabe? Se tá demorando, pergunta para Deus: Senhor, quando é que vai acontecer, Deus? Porque tá demorando. Já teve situação na minha vida também que eu esperei muito tempo, Deus disse que ia fazer. E quando eu perguntei para Deus, e aí Deus me mostrou: ó, tem isso aqui atrapalhando, tem aquilo ali atrapalhando, vai e resolve. E aí eu fui e resolvi. Eram os atrapalhos que tinha que eu não estava enxergando. Resolvi aqueles atrapalhos que eram coisas que estavam era da minha responsabilidade, e Deus veio e liberou a vitória sobre a nossa vida. É assim, às vezes está demorando porque tem alguns tropecinhos, algumas pedrinhas que a gente precisa tirar, são probleminhas que está no nosso poder de resolver, e aquilo que está no poder de Deus, ele resolve. Ele nos dá direcionamento, ele nos dá uma visão. Pede para Deus uma visão de águia, pede para Deus direcionamento, pede para o Senhor estratégia quando você orar, porque os pensamentos do Senhor são maiores que os seus pensamentos, os caminhos do Senhor são maiores que os seus caminhos. Então coloca para Deus: Senhor, olha aqui, tá aqui meu plano, tá aqui meu projeto, os teus pensamentos são maiores que os meus. Então, Deus, o Senhor confirma, Pai. Pergunta para Deus com todo carinho. A gente precisa chegar diante do Senhor com humildade, porque Ele é poderoso. Quem somos nós diante do Senhor? Ele é poderoso para responder às nossas orações, para nos dar estratégia, nos dar direcionamento, e se for o caso, fazer um novo cálculo da rota para que a gente possa estar dentro da vontade dele, do direcionamento dele. Lembrando que a vontade dele, tem muita gente que tem medo da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável.
Não tenha medo de viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Na vontade de Deus, no pouco, Ele faz muito. A dor, Ele faz alegria. A tristeza, Ele dá uma veste de alegria. Sabe? A tristeza, Ele pode transformar em festa. Tudo de bom acontece quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Lembre-se disso. Os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos, são mais altos que os seus. E os caminhos do Senhor também são sempre bem melhores. Guarda essa palavra no seu coração e compartilha. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço.